Olá, existe uma nova lei no Brasil que promete mudar, olha, da água para o vinho, o jeito como o governo compra tudo. A gente está falando de bilhões de reais todos os anos em coisas que vão desde um simples clipe de papel até uma usina de energia. Hoje vamos mergulhar de cabeça nessa que é, sem exagero, uma das mudanças na lei mais ambiciosas que o país já viu. Bom, mas para a gente entender a solução, primeiro temos que dar um passo atrás e olhar para o problema, né? E olha, que problema! Durante décadas, comprar qualquer coisa para o setor público no Brasil era, nossa, um verdadeiro quebra-cabeça. A pergunta parece até boba, né? Como é que o governo compra as coisas? Só que a resposta, historicamente falando, era qualquer coisa menos simples. O cenário era basicamente esse, um verdadeiro emaranhado. Era um monte de leis, decretos, regras, uma coisa por cima da outra. Tinha gente que chamava de zoológico legislativo. E o nome pega bem, viu? Isso transformava qualquer processo de compra, por menor que fosse, num desafio gigantesco. E qual era a consequência de toda essa bagunça? Bom, risco para todo lado, atrasos que pareciam não ter fim e uma confusão danada, tanto para quem era do governo e precisava comprar, quanto para as empresas que queriam vender. Tava claro que algo precisava mudar, e mudar de forma drástica. E foi aí que essa mudança chegou. Chegou com o nome e número. Lei 14.133, de 2021. Essa foi a grande aposta, a tentativa de resolver esse problemão histórico, de uma vez por todas. A ideia central da lei é, na verdade, bem direta. Pegar aquele monte de leis importantes que todo mundo conhecia, tipo a famosa Lei 8.666, a Lei do Pregão, o tal do RDC, e simplesmente substituir tudo. A missão era criar uma única lei, uma só, que juntasse tudo num lugar. Dá para resumir o espírito da coisa em 3 palavras-chave: unificar, simplificar e modernizar. Era como pegar todas aquelas peças soltas e finalmente colocar debaixo de um único guarda-chuva. E já que estavam fazendo isso, aproveitaram para trazer umas ideias novas, como uma coisa chamada diálogo competitivo. Certo. Mas e na prática, como é que funciona uma contratação pública agora, com essa lei nova? Para entender isso, vamos dar uma olhada no ciclo completo do processo. O Tribunal de Contas da União, o famoso TCU, divide o processo todo em 4 etapas principais. A primeira é a formalização da demanda, ou seja, o que a gente precisa comprar. Depois vem a fase de planejamento, que tem que ser bem feita, com pesquisa, análise de risco, tudo direitinho. A terceira etapa é a seleção do fornecedor, que é a licitação em si, a competição. E por último, mas não menos importante, a gestão do contrato, que é fiscalizar e garantir que o combinado seja de fato entregue. Agora, uma das maiores inovações da lei é isso aí, o diálogo competitivo. É um jeito totalmente novo de licitar, pensado para aquelas situações bem complexas, sabe? Quando o governo precisa de algo, mas não sabe exatamente como resolver. A ideia é literalmente sentar e conversar com as empresas, para juntos encontrarem a melhor solução. E não é um processo simples não, ele tem etapas bem definidas. Primeiro, rola uma pré-seleção das empresas que têm capacidade para resolver o problema. Depois, essas empresas entram numa fase de diálogo, de conversa mesmo, para desenvolver as soluções. E só lá no final é que a competição acontece para escolher a melhor proposta. É um jeito bem mais colaborativo de fazer as coisas. Tudo isso parece ótimo no papel, né? Mas a gente sabe como é. Na vida real, a teoria é uma coisa, a prática é outra, completamente diferente. E a implementação dessa lei tem sido, para dizer o mínimo, cheia de desafios. E para ilustrar essa dificuldade, uma apresentação do próprio Tribunal de Contas trouxe uma analogia, olha, bem curiosa. A pergunta era essa: será que a nova lei é um predador capaz de acabar com os velhos problemas? E a analogia é essa aqui. Pode parecer estranha, mas faz sentido. A nova lei seria a galinha. E os velhos problemas, os escorpiões. A história veio de um caso real de uma escola que usou galinhas para combater uma infestação de escorpiões. Então a pergunta que fica no ar é: a nossa galinha, a nova lei, dá conta de comer todos os escorpiões? Ou será que o veneno dos problemas antigos é forte demais para ela? E um dos maiores e mais venenosos escorpiões pode estar escondido nesse número aí, 53. Esse é o número de vezes que a palavra regulamento aparece no texto da lei. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a lei, em vez de resolver tudo, joga a responsabilidade de criar um monte de regras para os próprios órgãos públicos. Agora, imagina o impacto disso num município pequeno, que mal tem gente, que não tem uma equipe jurídica grande ou especializada. Vira um obstáculo, nossa, quase impossível de superar. O pessoal que escreveu a lei sabia desse desafio, tanto que eles deram um respiro.
Os municípios com até 20 mil habitantes ganharam um prazo especial de 6 anos para conseguir se adaptar às partes mais complicadas da nova legislação. Ok, depois de passar por todos esses detalhes, a gente chega na pergunta fundamental. Afinal de contas, por que essa lei toda é tão importante? No fim do dia, o que se busca é um tripé de melhorias. Primeiro, mais transparência, porque a ideia é centralizar tudo num portal nacional onde qualquer um pode consultar. Segundo, mais eficiência, padronizando os jeitos de fazer as coisas para economizar tempo e dinheiro. E terceiro, modernização, trazendo modelos mais flexíveis e inteligentes. O grande objetivo é fazer com que a montanha de dinheiro público que é gasta todo ano seja usada do melhor jeito possível. E isso, claro, afeta a vida de todo mundo. E assim a gente chega na grande pergunta que ainda não tem resposta. Essa nova lei que veio para unificar tudo vai de fato simplificar a vida e melhorar os gastos públicos? Ou será que com todos esses desafios de implementação, ela só está trocando um tipo de problema por um novo tipo de complexidade? Bom, essa é uma resposta que só o tempo vai poder dar.